Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para refletirmos, meditarmos na palavra de Deus, sobretudo nesse texto que vamos ver nessa manhã, a respeito do momento, em que Jesus Cristo ressuscitou. É algo que verdadeiramente deve ocupar um espaço especial na nossa mente, no nosso coração. Sim, porque se nós podemos ter hoje esse momento de reflexão, de compreensão da palavra e acesso a Deus, é por causa de Jesus Cristo, seu Filho. E isso deve movimentar o nosso coração, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Deve movimentar a nossa família, deve movimentar os nossos filhos. E não, porque nós temos corrido o risco nesse tempo de acharmos que a Páscoa é chocolate, não é? É um feriado gostoso para comermos alguma coisa especial, estamos com os amigos, enfim, é um momento de prazer. Mas é importante que nós possamos reconhecer o que realmente significa esse tempo, sobretudo porque ele significa a nossa salvação, a nossa libertação do pecado, a transformação das nossas vidas e o acesso a Deus eternamente. Olha só, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 1 até o verso 12, está escrito: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, eram anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos mais que estavam com eles. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Bom, esse é um momento muito especial que os evangelhos relatam sobre a ressurreição de Cristo. Mas eu escolhi e desejo que este aqui possa despertar dentro de você essa compreensão e esse amor maravilhoso que o Senhor veio trazer sobre nós. Sim, é verdade. O Evangelho é a ação de Cristo, são as boas novas de salvação e libertação. Aliás, a palavra Evangelho significa boas novas. E nós recebemos essas boas novas através da vinda de Cristo à Terra, para nos trazer ensinamentos de uma vida que vale a pena, de uma vida que não é segundo as normas e as filosofias desse mundo caído, estragado, mas de uma vida para Deus. Então, neste momento, Jesus, depois de tudo aquilo que ele fez, dos seus milagres e maravilhas, dos seus ensinamentos, agora ele estava morto e estava ressuscitando. E as mulheres foram ao seu túmulo, porque o costume da época era preparar alguns aromas, algum bálsamo, para colocarem sobre o corpo morto, a fim de levá-lo à sepultura. Mas chegando lá, a pedra havia sido removida, o sepulcro estava vazio, Jesus não estava lá. E elas ficaram assim pensando: o que aconteceu? Mas apareceram ali 2 varões, 2 anjos que falaram: por que vocês procuram por que buscais entre os mortos ao que vive? Então elas ficaram assim impressionadas com aquilo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E nesse momento, nessa ressurreição, todo o mundo que crê que foi escolhido, que foi salvo pelo Senhor, foi liberto. Você foi comprado, ele não está mais aqui. A morte não conseguiu ter vitória sobre o Cristo, sobre o Filho do Homem.
Mas aquelas mulheres ficaram assustadas, não é? Elas então ficaram com aquele sentimento de, mas o que mais? O que está acontecendo? Então os anjos falam, vocês devem lembrar do que foi que o próprio Cristo ensinou para vocês. Quando ele disse no verso 7, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado. Veja que coisa interessante, Jesus, o tempo todo, desde a sua vinda, sabia do que ele tinha que fazer. E ele suportou todas estas coisas para te libertar, para te salvar, para transformar a tua vida e fazer com que você possa viver realmente uma identidade em Cristo. Né? Muitas vezes o mundo formou a tua identidade, o mundo formou quem você é, os relacionamentos, os amigos, os trabalhos, enfim, e você desenvolveu tantos costumes, tantos hábitos, não é? Agora, Jesus veio trazer sobre a sua vida algo que é muito maior do que aquilo que o mundo pode dar, é a salvação, a libertação e uma transformação de sentimentos e do caráter também, para que nós possamos assimilar mais e sermos mais parecidos com Ele. Então está escrito, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram o acontecimento aos 11 discípulos que estavam ali. E eles, naquele momento, também ficaram assustados, e Pedro saiu correndo e foi lá no túmulo ver o que havia acontecido, e viu que a pedra havia sido removida, que o túmulo estava vazio, só havia lá dentro os lençóis que estavam cobrindo Jesus, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Essa morte e ressurreição é algo que traz sobre nós libertação e nova vida. Veja, nada do que nós vivemos na fé seria possível se não fosse a morte e a ressurreição de Cristo. Durante esta semana, nós meditamos muito pouco, um pouquinho, né? Recebemos poucas palavras sobre aquilo que realmente significa esse momento. Eu desejo que essa morte e ressurreição tenha sentido na sua casa, na sua vida e na sua família. Que essa morte e ressurreição transforme a tua história e você seja uma pessoa que possa viver de uma forma diferenciada, não por coisas, mas por algo no seu interior. De paz, de sinceridade, de verdade, de libertação, de transformação, não é? De algo que realmente você vai começar a viver por causa da ação de Cristo no interior da sua vida, no seu interior, transformando o teu jeito de pensar, as suas expectativas, suas prioridades, o jeito como você enxerga o mundo e enxerga as coisas ao seu redor. Uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, foi aquilo que ele havia ensinado. É importante que eu morra, os homens vão me aprisionar, eu vou sofrer e vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Isso tem que acontecer. Eu tenho que pagar pelo preço do pecado. Então, através da sua morte e ressurreição, nós fomos libertos da força do mal e da condenação eterna. Portanto, abra sua mente, nesse domingo de Páscoa, lá na mesa da sua casa, diga palavras, pegue um texto bíblico, compartilhe com seus filhos a importância da ressurreição, a alegria que isso nos traz, realmente essa conquista maravilhosa que Jesus nos deu. Nós vemos depois no texto subsequente os discípulos se alegrando com a presença de Jesus ressurreto, entrando no quarto onde eles estavam, não é? E eles todos se alegrando com a presença de Cristo. A vida deles mudou, eles não eram mais as mesmas pessoas por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Que coisa maravilhosa isso deve significar na vida de qualquer cristão. Uma vez que nós também morremos com Ele, viveremos com Ele. E o castigo que Ele recebeu ali na cruz, aquele castigo Ele suportou para que nós então tivéssemos liberdade. O que é isso? Isso é amor. É o amor de Deus, é o amor de Cristo, resgatando, alcançando, sim, pessoas perdidas, perversas, que jamais mereceriam coisa alguma, não é? Mas que Ele foi ali e tomou e resgatou. Então creia, então viva com excelência, então deixe que essa morte e ressurreição habite na sua casa, na sua vida, todos os seus dias, e realmente se alegre, porque sim, nós não fizemos nada para merecer, mas Ele fez tudo para nos comprar.
e através disso nós somos resgatados. Então alegre-se com a sua família, dê valor realmente. E nesse tempo, reflita, tirando todo o fermento, não é? Fermento perverso, fermento da maldade, da malícia, tirando qualquer coisa que contamine a sua fé, o seu relacionamento com o Senhor. Medite nisso. Como tem estado seu relacionamento com Deus, e não permita que tudo isso se esfrie e se perca no mundanismo ou nas coisas que têm acontecido ao seu redor, que te levem à escravidão. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Que essa morte e ressurreição tenha esse sentido nessa Páscoa, na sua vida e na sua casa, e que você deseje realmente mostrar isso, não com palavras, não só porque falar sobre isso, mas com a sua vida. Você é livre em Cristo. Portanto, que a sua vida manifeste essa liberdade de amor, de bondade, de benignidade, de fé, de perseverança e, sobretudo, caminhando em direção ao céu, vivendo com o Senhor todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme e seja esse um tempo de boa Páscoa. Tenha nesse domingo que está chegando aí uma boa Páscoa e abençoe toda a sua família. Fique firme.